Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso módulo 2 desse curso incrível. O meu nome é Ana Carolina e eu vou conversar com vocês nessa aula sobre experiência, sinergia e hibridismo. É isso aí. Os nossos tópicos hoje, eles vão fazer um link direto, né, com a nossa apostila, que vocês já devem ter recebido, já devem ter lido, imagino que sim. Mas se não se preocupem, é complementar, né? A gente está trabalhando aqui com mídias que se auxiliam. E esse meu comentário sobre isso tem justamente a ver com o nosso tópico de hoje, né? Um dos nossos tópicos de hoje, que é a sinergia. A gente vai chegar lá já já. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre economia da experiência. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Se não, eu quero começar com uma frase. Vender produtos e serviços não é mais o suficiente. Profundo isso, né? Porque quando a gente pensa na quantidade de ofertas que a gente tem, né? De fazer compras, de decidir o que a gente vai comer, aonde que nós vamos comer, onde que nós vamos passar o final de semana, a gente percebe que a gente tem uma oferta de tanta coisa que a gente fica, às vezes, sem saber como que a gente vai escolher. Então, essa frase, ela vem justamente para fazer a gente pensar que a economia da experiência é você valorizar um produto, um serviço, uma mercadoria através dessa camada de experiência. Então, vem comigo, pensa só. Eu quero passar um final de semana com a minha família, um final de semana divertido, ir para um lugar, um balneário e tal. E eu tenho ali uma oferta gigantesca, né, de possibilidades do que eu quero fazer. Então, quando eu for fazer a minha pesquisa, quando eu for procurar um lugar, eu vou precisar de algum critério de diferenciação entre uma coisa e a outra, não é verdade? E é aí que entra a experiência. O lugar que me vender a sensação de que eu vou experienciar, de que eu vou viver um final de semana incrível, que eu vou me divertir, que eu vou, assim, sabe, ter recordações para uma vida inteira, provavelmente vai ser esse lugar que eu vou querer ir. E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas o que isso, né, tem a ver comigo, tem a ver com o meu ofício, tem a ver com os assuntos que eu li lá na apostila, o negócio da horizontalização da comunicação e não sei o quê, papapá. Vamos continuar nessa linha de raciocínio de que você precisa se diferenciar, de que você precisa apresentar alguma coisa, né, para as suas audiências, para o seu cliente, e de alguma forma você também está ali se vendendo, está se expondo, né, expondo o seu trabalho, expondo o seu ofício e tudo mais. E aí, a gente começa a pensar que, assim como as ofertas de produtos e serviços, elas são, né, montaréu, a gente tem acesso ali numa diversidade de coisas, a gente também está exposto a uma diversidade de mídias, uma diversidade muito grande, não é verdade? Então, não só as redes sociais digitais, que muito provavelmente é o primeiro exemplo que está passando pela cabeça de vocês, mas outras mídias também. Tanto as mídias tradicionais, né, rádio, TV, o jornal, etc., quanto também, né, as mídias que nós podemos transformar em mídia. O corpo pode ser uma mídia, a cidade pode ser uma mídia, a rua pode ser uma mídia. Vai depender do meu planejamento, vai depender de como que eu quero passar uma experiência para o meu público. Né? Então, essa horizontalização da comunicação, né, ela vai ali oferecer para a gente uma variedade de possibilidades de me comunicar com o meu público. E se eu, como produtor, vou ter uma possibilidade gigantesca de opções para me comunicar com a minha audiência, eu também tenho que partir do princípio de que a minha audiência vai ter uma infinidade de outras pessoas mandando mensagem para elas, de outras empresas mandando mensagens para elas, de outras companhias de teatro, de outros músicos, enfim, tentando se comunicar também com essa audiência. Então, o que vai me diferenciar, o que vai me levar, né, a ter uma relação com essa audiência e me diferenciar. E aí mostrar o meu valor, né? O meu valor como criador de experiências, né? Dentro dessa economia da experiência. Primeiro, a gente precisa compreender compreender que as pessoas estão sempre buscando por alguma coisa. E ao
estarem buscando por alguma coisa, elas criam de antemão expectativas, certo? Então, elas querem que alguma coisa desperte nelas uma sensação de identificação e de satisfação, né? A satisfação, ela vai vir quando a expectativa dela for cumprida. E a identificação, ela vem quando você consegue, de alguma forma, criar nela uma sensação, um sentimento de que aquilo está conversando com ela, de que aquilo gera nela um afeto. Só que aí, para a gente fazer isso como produtor de conteúdo, a gente precisa utilizar ferramentas que possam nos conectar com esse público e que juntas, né, tratem de quem nós somos. E essa coisa de juntas, né, de você juntar várias mídias, de você juntar várias ferramentas para conseguir passar uma mensagem, é o que nós chamamos de sinergia entre mídias. A sinergia, a palavra sinergia, ela pode ser definida como uma ação simultânea, um esforço coletivo, uma cooperação em busca de um melhor resultado do que aqueles que são obtidos de forma individualizada. Então, ela já tem em si uma ideia ali de coletivo, ela tem uma ideia de você juntar o que há de melhor em cada elemento individual para você fazer um negócio grande, né, e coordenado, né? Então, isso para o mundo das mídias significa que, entre elas, elas precisam falar a mesma língua, elas precisam trazer assuntos que se complementem e elas precisam conversar umas com as outras, de modo bem parecido com o que a gente está propondo nesse curso, em que nós temos a apostila que conversa aqui com a nossa aula, que vai conversar lá com a nossa live. Cada elemento desse está trazendo o que há de melhor em cada uma dessas mídias, justamente para que você obtenha o melhor resultado, e não apenas um repetindo o que o outro está dizendo, mas avançando, indo além. Pensa que a sua audiência ela também está interessada nisso. Esse é o tipo de experiência que ela gasta o tempo dela, né, para ter. Porque ela quer essa relação. Ela quer saber, nossa, eu achava que o teatro era só o que eu via ali no palco. Mas não, nossa, tem tanta coisa por trás, tem tanto planejamento, tem tanto detalhe, tem tanta pesquisa. Nossa, eu estou tendo uma experiência além, eu estou vendo muito mais do que eu achei que eu conseguiria ver ou que eu achava que existia por trás dessa arte. Então, é muito interessante a gente ter essa ideia de sinergia, porque cada nova mídia que a gente vai acionar, cada novo elemento que a gente vai adicionar ali no nosso planejamento, na nossa construção de conteúdo, ele precisa trazer uma informação nova e uma informação boa para esse público, para que ele pense, eu vou dar o meu tempo, eu vou comprar essa informação. Uma coisa que eu não comentei logo no início, mas que é muito importante sobre a economia da experiência, é que essa economia, ela não mais considera o dinheiro, a moeda, como sendo o câmbio, como sendo a forma que você realmente está pagando por algo. Mas sim, ela considera o tempo. Pensa o seguinte, você tem ali uma enormidade, nem sei se existe essa palavra, tá, gente? Mas vocês têm ali uma possibilidade gigantesca de informações, de opções de lazer, de alimentação, de viagem, você tem tanta coisa que já está disponível para você, que quando você decide investir o seu tempo em alguma delas, o que de fato você está usando para pagar é o seu tempo. É o seu tempo para vivenciar uma determinada experiência, para você vivenciar um determinado assunto, para você aprender através desse tempo que você está dedicando uma determinada informação. Bom, então, quando a gente pensa nisso em relação, né, às nossas mídias, nesse contexto amplo em que tanto as nossas redes sociais digitais quanto a nossa rua, a nossa cidade e a forma como nós nos portamos, até o nosso corpo, podem ser mídias, a gente entende que a gente não pode dispensar mídias como se elas não fossem importantes. E isso eu faço esse adendo porque
a gente viveu, né, no contexto da pandemia, um momento em que tudo que era offline virou online, por uma necessidade, certo? Mas isso vai se alterar novamente. A gente vai voltar a trabalhar online e offline, a gente vai voltar a ter uma ligação entre as duas coisas. Então, a gente não pode desvalorizar um campo e outro como se eles fossem inimigos ou opostos ou qualquer coisa assim. É importante a gente entender o offline e o online como híbridos, como uma mistura, né? Uma conexão entre eles. Então, eu deixo para vocês aqui um chamado a gente pensar em como que nós podemos utilizar mídias offline e online trabalhando juntas para dar para o nosso público essa sensação de uma experiência mais completa, de uma sensação de que eles estão vivenciando tudo que for possível vivenciar dentro, é claro, dos limites de cada formato, de cada mídia, etc., daquela nossa peça, daquele nosso espetáculo musical. Aí, gente, vou resumir aqui o que a gente tratou. A partir da economia da experiência, a gente compreende que as pessoas buscam por mais do que apenas produtos e serviços, de modo que vivenciar algo que elas realmente queiram vivenciar, ou seja, que elas criaram uma expectativa, é o que elas mais querem, é o principal. Nessa lógica, manter a audiência interessada e aquecida tem a ver com corresponder a essas expectativas a partir de mini experiências que se conectam entre si e que se extravasam, criando uma grande experiência. Então, vamos pensar nas artes cênicas, vamos pensar na música para além do produto final. A experiência, ela pode ser 365, ela pode ser ampla, ela pode ser 365 dias do ano, 360 graus, né? Então ela pode ser amplificada justamente porque quem está por trás, né? Quem está produzindo sabe que não é só aquele momento e que não é só aquele produto final, que tem muito mais e que pode ser utilizado. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela companhia de vocês e eu espero que vocês se interessem por esse assunto, vão além. Tem muito material auxiliar lá na nossa apostila e também na live. Então, é isso.